No livro de Eclesiastes, o livro da vaidade, né? Onde nos fala que tudo é vaidade. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. Glória a Deus. Aleluias. Todos encontraram? Vamos meditar então na palavra do nosso Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, cumpre o voto que fazes. Amém? Vou ler novamente. Quando a Deus fizeres algum voto, não tarde de cumpri-los, porque não se agrada de tolo, cumpre o voto que fazes. Amém? Glória a Deus. Podemos sentar em nome de Jesus. Amados, hoje nós estamos começando a nossa campanha Jeová Jireh, o Deus de toda provisão, o Deus que sempre provê, o Deus que provê sustento, provê bênção, provê milagre, provê libertação, provê prosperidade em todas as áreas da nossa vida. E nós podemos ver, amados, que para nós podermos viver o melhor do Deus Jeová Jireh em nossa vida, nós precisamos ter compromisso com Ele. A primeira coisa, ter compromisso. Aonde há compromisso, aonde há aliança, eu sempre falo que nós somos aliançados com Deus. Quando nós somos aliançados com Deus, Deus também é aliançado conosco e nós prosperamos em todas as áreas. Aonde há aliança, há um elo. Se você vai pegar uma aliança, tem uma aliança ali, um anel, você olhar para ela, você não vai ver começo nem fim. Ela é sempre fechada. Se nós formos aliançados com Deus, assim também não teremos nem começo nem fim o nosso relacionamento. Amém? A bênção do Deus Jeová Jireh sempre vai estar em torno da nossa vida e nós vamos estar envolvidos no projeto de bênção de Deus para nós. E hoje eu quero falar sobre o poder do voto. Quando nós lemos aqui nessa noite, quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumprir. Nós hoje estamos fazendo uma aliança com Deus. Hoje nós estamos fazendo um voto, estamos fazendo essa campanha Jeová Jireh. E para nós, ao chegarmos até o final desta campanha, nós precisamos ter dentro de nós uma atitude, uma palavra. Que palavra é essa, pastora? Que atitude é essa? Palavra chamada perseverança. Aquele que persevera até o fim, ele alcança a sua medalha, ele alcança a sua vitória. Então, se nós queremos receber o melhor do Deus Jeová Jireh, nós precisamos estarmos aliançados com Ele e nós precisamos ser perseverantes, aonde a perseverança, a vitória. Durante a nossa trajetória, durante a nossa perseverança, surgirá problemas, surgirá dificuldades, mas nós não podemos desistir. E teremos 7 dias de campanha, né? 7 domingos, 7 elos. E durante esses 7 elos, surgirá momentos que talvez você vai dizer: hoje eu não vou na igreja, hoje eu vou romper esse elo, vou quebrar esse elo. Não faça isso. Seja perseverante e você alcançará a vitória que você almeja. Amém? Porque o Deus Jeová Jireh é um Deus de aliança. E quando nós fazemos um voto com Deus, nós não podemos faltar em cumprir, porque não se agrada de tolos. Deus não se agrada de voto de tolos. Pessoas sem sabedoria, sem discernimento. Quando você fazer um voto com Deus, tenha consciência do que você está fazendo. Hoje eu quero falar sobre 2 pessoas que fizeram um voto com Deus. Primeira pessoa que eu quero falar com você, igreja, é sobre Jacó.
em Gênesis 28, Jacó, ele alcançou a vitória. Jacó, ele teve êxito na sua vida. Por quê? Porque ele fez um voto com Deus. E quando nós fazemos voto com Deus, amados, Deus, ele se agrada. Por quê? Porque Deus é Deus de aliança. Tem até alguém que fala Deus de aliança, não é isso? Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Deus não é homem para mentir. Ele é Deus de aliança, ele é Deus de promessa. Quando nós fazemos um voto com Deus, nós fazemos aliança com Deus. E quando nós fazemos aliança com Deus, Deus faz promessa para nós. E as promessas que Ele faz para nós, Ele cumpre, porque Ele é fiel. Amém? Gênesis 28, versículo 20 ao 22. Assim nos diz a palavra do Senhor. Em Gênesis 28, versículo 20 ao 22. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardares nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. Pode ir mais para frente, irmão, por favor. 22. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Primeiro versículo, volta para o primeiro versículo. Olha só, pode sentar aí na posição. 20. 28, 20. Primeiro que eu li. 28, 20. Isso. 28, 20. Glória a Deus. E Jacó fez um voto. Jacó fez uma aliança. Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir. Olha só, Jacó fez um voto, Jacó fez uma aliança. Se Deus for comigo, Senhor, eu faço uma aliança com o Senhor aqui agora. Jacó tinha saído da casa do seu pai, o seu pai tinha mandado ele ir para a casa de Labão. E no meio dessa caminhada, Jacó pega uma pedra e deita e sonha, e faz uma aliança com Deus. E Deus se revela a Jacó. E Jacó disse que ao Senhor: se o Senhor for comigo, eu, Senhor, e o Senhor me guardar nessa viagem, eu que faço, me der pão para comer e vestes para vestir. Se o Senhor não me deixar faltar nada, se o Senhor suprir todas as minhas necessidades, eu prometo, Senhor, que em paz me tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. Se o Senhor não deixar faltar nada para mim, o Senhor será o meu Deus. Deus Jeová Jiré é o teu Deus. O Deus de Jacó é o teu Deus. Faça sempre uma aliança com esse Deus. Quem é aliançado com esse Deus tem vitória. Deus não deixa faltar o que vestir. Deus não deixa faltar o que comer. Deus não deixa de faltar nada, porque Ele supre todas as tuas necessidades. Se o Senhor for comigo e eu voltar à casa do meu pai, o próximo, a casa do meu pai, e esta pedra que tem posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Voto. Ele ensinou: se o Senhor me honrar, se o Senhor me abençoar, tudo que vier nas minhas mãos, eu serei dizimista, eu devolverei do Senhor o que é direito do Senhor. Amados, quando nós fazemos um voto com Deus, primeira coisa, vem dentro do nosso coração o desejo. Segunda coisa, nós fazemos uma aliança com Deus. O desejo nasce, fazemos uma aliança e depois nós temos que cumprir o nosso voto. Vocês acham, igreja,
votar, nós devemos cumprir. Se você já votou e você não cumpriu, irmãos, volte-se. Senhor, eu renovo a minha aliança. Eu renovo a minha aliança contigo, que eu quebrei, porque Deus não quebra aliança com ninguém. O homem que quebra aliança com Deus. Renove sua aliança, renove seu voto, e Deus continuará te abençoando. Deus Jeová Jireh irá suprir todas as tuas necessidades. Amém? Agora eu quero falar sobre outra pessoa que fez um voto na Bíblia. Eu quero ler em 1 Samuel, versículo 1. Glória a Deus, aleluia. Versículo 1, capítulo qual que é? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. 11. Glória a Deus. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a visão da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Aqui está Ana. Vivia uma vida amargurada, uma vida angustiada, mesmo sendo amada pelo seu esposo Eucana. Eucana tinha Penina e Ana como esposa. E sempre que Eucana ia no templo adorar ao Senhor, adorar a Deus, ele sempre distribuía algo para sua esposa, suas esposas, seus filhos ofertarem na casa do Senhor. Para Penina, Eucana dava uma porção pequena para os filhos. E para Ana, ele dava uma porção em dobro, dava maior para ela ofertar. E mesmo assim, Ana sentia-se triste, angustiada, porque a sua madre estava fechada, era estéril, não tinha filhos. Mas mesmo assim, Eucana honrava ela mais do que a Penina. Mas dentro dela havia um vazio, até que um dia ela tomou uma atitude e chegou diante de Deus com sinceridade de coração e fez um voto com Deus. Irmãos, olha a importância de um voto em nossa vida. Quando Ana tomou uma atitude e chegou nesse dia na casa do Senhor e começou a derramar a sua alma, dizer: Deus, Senhor dos exércitos, benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei. Ela disse: Senhor, hoje eu faço uma aliança, hoje eu faço um voto. Se o Senhor tirar de dentro de mim este vazio, se o Senhor tirar de dentro de mim essa fraqueza, que eu me sinto como mulher, eu me sinto impotente, eu me sinto menor do que menina, se o Senhor tirar isso de mim hoje, eu faço um voto com o Senhor. O que é que você quer que Deus tire da tua vida? O que é que você quer que Deus se realize na tua vida? Faça um voto com Deus, mas faça com sinceridade de coração. Faça com aquilo que você é capaz de cumprir. Olha que voto que Ana fez. Se o Senhor me der um filho homem, Senhor, ela não tinha um filho. Mas mesmo assim, Senhor, se o Senhor me der, eu não tenho nenhum, e o que o Senhor me der não será meu, eu levarei para o Senhor te darei. E assim Deus atendeu a oração de Ana. E o voto que Ana fez ao Senhor, ela cumpriu. Amados, viver o voto sempre nos leva à perseverança. Ana perseverou, ela orou, ela esperou. Quem faz um voto com Deus, Deus visita ele. Ana, naquele dia, com Eucana, foram ao templo, oraram com o sacerdote ali, Eli, pessoa que está me embriagada, ela disse: não, meu Senhor, eu estou apenas amargurada de alma, eu estou conversando com meu Deus. Palavras minhas. Com licença, eu posso ter um particular com Deus aqui agora? Quando nós temos um particular com Deus, o céu se abre em nosso favor. Quando nós temos um particular com Deus, Deus sonda o nosso coração e Deus nos envolve na sua graça e Deus opera o
nós pedimos? Qual é o milagre que você está precisando? Nessa campanha de Jeová Jireh, faça um voto com Deus. Diz, primeira coisa, ser perseverante até o fim. E depois você leve no altar do Senhor aquilo que você prometeu ao Senhor. E o Senhor irá te honrar, porque Ele é Deus, Ele é fiel. A perseverança. Hoje nós iremos distribuir a chave. A chave tem, né, o significado dela para a nossa vida hoje é perseverança. A perseverança abre todas as portas. A perseverança desembaraça caminhos. A perseverança pega o derrotado e faz mais que vencedor, faz o campeão. Porque aquele que não desiste, ele conquista, ele vence. Amém. Talvez você não chegue no primeiro lugar, mas você chega até o fim. Amém, Jesus. Você chega até o fim. Nas Olimpíadas, agora que passou, teve uma atleta que estava morrendo ali no atletismo e ela machucou no meio do caminho. Vocês alguém assistiu essa cena? E as pessoas vieram para tirar ela ali da pista do atletismo. Ela não aceitou a ajuda. Ela foi se arrastando. Ela foi, mas ela chegou do outro lado da linha que estava esperando por ela. Isso é perseverança, irmãos. Quantas das vezes nós queremos desistir da nossa caminhada porque aconteceu alguma coisa, porque estamos com problema, porque estamos angustiados e não chegamos até o final? Ei, não desista, prossiga, vá avante. Aquela atleta não desistiu machucada. Ela foi se arrastando e quando ela atravessou a linha de chegada, ela se lançou no chão. Tipo, eu conquistei, eu fiz aquilo que estava dentro do meu coração de chegar do outro lado. Nós somos atletas de Cristo. E o apóstolo Paulo diz que nós estamos numa corrida. E nós iremos alcançar as nossas coroas se nós não desistirmos. Se nós atravessarmos e chegarmos do outro lado, alcançaremos a coroa de glória, a coroa de honra, a coroa de justiça, a coroa incorruptível. Existem 4 coroas que nos esperam lá no céu. Então nós devemos correr atrás. E um dos pontos para nós alcançarmos as nossas coroas, a nossa vitória, é a perseverança. Ana conquistou porque perseverou. E naquele dia que ela orou ao Senhor, a Bíblia diz que Eucana conheceu. E naquele dia ela foi concebido Samuel no seu filho. Quem persevera, quem busca Deus, Deus a visita e coloca dentro dele o sinal da vitória, coloca dentro dele o objetivo, coloca dentro dele o sonho, faz ele ser realizado. Ele chama a existência aquilo que não existe. Então vamos ser perseverantes, amados, como Ana foi, como Jacó foi. Amados, viver um voto nos leva a uma intimidade. Quando nós temos intimidade com Deus, nós podemos desfrutar o melhor. Ana, ela teve a intimidade dela ali com Eucana, e Deus realizou seu sonho. Eu quero falar para você, você quer ter uma intimidade com Deus? Tenha uma vida de comunhão, de relacionamento com Deus. Quanto mais eu oro, quanto mais eu louvo, quanto mais eu adoro, quanto mais eu me consagro, eu me separo para Deus, Deus vem. Deus vem e vai realizando os nossos sonhos. Amados, e a Bíblia nos diz: o que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Ligue os seus sonhos no céu. Qual é o seu sonho? Liga lá, liga no céu. A chave para nós alcançarmos os nossos sonhos, para alcançarmos os nossos votos, é a perseverança. A chave para ligarmos no céu é o voto. Você quer ligar no céu? O que você deseja aqui? Faça um voto com Deus. Porque quando você liga lá, Deus liga na terra. E nada impede se você não desistir. Se você for até o fim. Amém? Nós devemos sempre viver um voto. Fazer com que nada nos abale. Não deixa nada abalar você. Se você fazer um voto nessa campanha, como eu disse no
abalam, nos tira do eixo, como se diz, nos descontrolamos, nos desesperamos, mas nós não podemos perder o foco. Somos seres humanos, somos falhos, mas não perca o foco. Quando você sentir-se frágil, quando você sentir-se abalado, quando você sentir que algo está tirando você do foco, da meta que você colocou, lembre-se, eu preciso perseverar, porque eu fiz uma aliança com Deus, eu fiz um voto com Deus, e quando se faz um voto com Deus, tem que ir até o fim. Amém? Viver o voto, amados, atrai para nossas vidas uma palavra profética. Então, amados, quando nós vivemos o voto, atrai para nós uma palavra profética. Eu profetizo hoje na tua vida sonhos sendo realizados. Eu profetizo hoje na tua vida milagres chegando na tua casa. Eu profetizo hoje sobre a tua vida o sobrenatural do Jeová Jireh chegando na tua casa, em nome de Jesus. Eu não sei qual é a área da tua vida que você está pensando que o Jeová Jireh vai lá e ele trabalhe e faça algo em teu favor. Eu não sei, mas ele sabe. Amém. Ele está indo lá agora em nome dele. Eu profetizo agora sobre a tua vida. Se você crê, você toma posse. Em nome de Jesus. O Deus Jeová Jireh está indo em direção agora à tua casa, em na área da tua vida que você precisa de um milagre. E ele estará operando, porque ele é Deus do ontem, ele é Deus do hoje, e ele será eternamente. Ele não mudou e jamais mudará. E o milagre, a vitória é tua, em nome de Jesus. Toma posse, porque Deus tem vitória da tua vida, na sua mente. Creia no poder deste Deus. Ana acreditou. Ana acreditou. Mesmo que ela não tinha nada, talvez você disse, pastor, mas como eu vou voltar? Como eu vou fazer um compromisso com Deus? Eu não tenho nada. Ana tinha um filho? Não. Ela tinha um sonho. E Deus realizou. Está entendendo o poder do voto? Quando nós fazemos com sinceridade de coração, Deus, o Jeová Jireh, ele libera a bênção que nós precisamos. Então, amados, viver o voto gera mudança de atitude. A atitude de Ana mudou. A Bíblia nos diz que Ana, quando chegou ali, eu não vou ler mais não, porque o tempo está passando. Ana, quando chegou ali, ela chegou angustiada de algo. Ela chegou aflita, ela chegou abatida. Quando ela chegou para orar, para buscar o Senhor, engraçado que todos os anos, Ana subia com a cana e penina, sempre ia e voltava do mesmo jeito. Mas no dia que ela subiu de forma diferente, ela desceu de forma diferente. Naquele dia, ela mudou de atitude. Não adianta você voltar e não mudar de atitude. É necessário ter uma mudança. É necessário ter uma atitude. Ana, quando saiu dali, a Bíblia diz que ela saiu alegre, porque ela derramou a sua alma, ela recebeu a sua cura interior e ela recebeu o seu milagre. Então, vamos mudar de atitude para podermos alcançar os nossos milagres em nome de Jesus. Viver o voto, irmãos, é cumprir. Você cumpre aquilo que você já fez, aquele voto que você fez. Hoje eu te convido a assumir um compromisso com Deus. Você está fazendo essa campanha de Jeová Jireh. Deixe de ser multidão, mas seja um aliançado. Seja um aliançado com Deus, com a sua igreja, e você vai ver milagre acontecer. E você vai ver as portas se abrindo. Você vai ver milagres chegando na tua casa. Muitos não recebem milagres porque é multidão. Quando Jesus estava chegando ali de Cesareia, ele perguntou: olha, vocês, quem acha que eu sou? Os falaram assim: olha, o Senhor pode ser Elias, Moisés. Mas aí o Senhor disse: Pedro, quem tu achas que eu sou? E eu te pergunto hoje: quem que você acha que Jesus é na sua vida? Se você achar que Ele é o Deus Jeová Jireh, que pode realizar todos
você viverá milagres. Se você acreditar que Ele é o Deus de Jeová Jireh, o Deus de toda provisão, 8:27. Assim nos diz a palavra do Senhor, ó. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem diz os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhe disse: mas vós, quem diz que eu sou? E respondendo Pedro disse: tu és o Cristo. Multidões não sabem quem é o Deus que você serve. As pessoas que acompanhavam Jesus não sabiam quem era Ele. Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, alguns dizem que o Senhor. Aí Jesus pergunta: tu acha quem eu sou? Aí Pedro diz: Senhor, tu és o Cristo. Amém. Quem é filho, quem é servo de Deus, sabe que o Deus que ele serve é o Deus Jeová Jireh, o Todo-Poderoso. Pedro sabia que ele era o Cristo, que ele era a solução que ele precisava, que ele era a vitória que ele precisava. Então, mas você sabe quem é o seu Deus? Lógico, você está aqui adorando a Ele. Então, não duvide do poder dele na tua vida. Não duvide, porque Ele é poderoso para operar milagres na tua vida e realizar os teus sonhos. Amém? Eu te convido agora a colocar sobre os teus pés em nome de Jesus. Glória a Deus. Você vai receber